Então, começamos mais uma terça-feira com muita alegria, com muito carinho, com muito amor no coração e com muita gratidão a Deus porque a gente está aqui junto mais uma vez, dentro de todas as nossas condições, dentro de quem a gente pode fazer, mas a gente faz com muita boa vontade, né? E hoje, a terceira terça-feira do mês, de acordo com a orientação espiritual, é o dia de tratamento perispiritual. E, antes de tudo, a gente vai começar pedindo aos nossos amigos espirituais que nos abençoem, fazendo uma oração muito breve. Alguém se dispõe? Ah, tá? Então, acho que ficou comigo mesmo. Ai, fica sempre comigo, vamos lá. Então, Deus, Pai e Mãe, de infinita misericórdia, bondade, de infinito amor por todos nós, suas criaturas. Amigos espirituais desta casa, todos os amigos espirituais de cada um de nós que assiste nesse momento. Cada um possa receber as bênçãos de todos os nossos amigos, as bênçãos do Mestre Jesus, que nos auxilie neste momento, a que nossas consciências possam ser expandidas, a fim de que nós acessemos a nossa consciência e consigamos elevar sempre o nosso pensamento. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por esta casa, gratidão por toda a proteção, amparo, e que todas as nossas vibrações positivas possam se estender a todos quantos precisam. Pedimos que o manto da nossa Mãe Divina nos envolva, nos proteja e nos fortaleça. Mãe Maria, nós vos louvamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, meus queridos amigos, hoje é a terceira terça-feira, como eu disse, é o dia do tratamento espiritual, e a gente sempre busca, de alguma forma, fazer algum estudo para apresentar. E hoje é a terceira terça-feira, e é a terça-feira para a Fran falar e apresentar o pequeno estudo que eu fiz, tá? Então, é muito simples, mas é alguma coisa que a gente traz com muito carinho para buscar essa nossa ideia de aprendizado, tá? Então, assim, o tema que eu trouxe para hoje é sobre escolhas e responsabilidade. Nós sabemos que Jesus, nosso mestre, guia, amigo, essencialmente, como o próprio nome diz, mestre, é aquele que nos ensina, que tem paciência conosco e que nos orienta e, ao mesmo tempo, também que vai aplicar algumas provas. E que, portanto, a gente vá conseguindo entender, quanto mais o tempo passa, isso vai se desenvolvendo em nós, a consciência de que quando a gente passa por alguma prova, de modo algum é castigo, punição. Na verdade, é a aferição, é a verificação daquilo que a gente deveria ter aprendido e que, na hora da prática, vai verificar se realmente o aprendizado ocorreu. Então, a gente vai cada vez mais, conforme o tempo passa, dentro da nossa vida de encarnados, a gente vai fazendo isso desde o começo, desde criancinha, né? E vai se desenvolvendo e sempre vai consolidando esse aprendizado. E dentro da nossa sequência de crescimento, as provas vão vindo sempre de acordo com o nosso nível de aprendizado, né? A gente quando tem, né? A gente quando estava na escola, quando a gente tem todas as pessoas que a gente conhece que estão na escola são crianças, não é cobrado, não é aplicada nenhuma prova numa criança de algum conteúdo que ela já não tenha estudado. Assim também nós somos as crianças da criação universal. Portanto, as provas que o Mestre Jesus nos aplica
são sempre de acordo com aquilo que a gente pode realmente verificar, aferir, se a gente aprendeu, né? Lembra que existem aqueles ditados que falam assim, Deus não dá o frio maior que o cobertor, né? Deus não dá nenhuma prova que a gente não tenha, não dá um peso maior do que o nosso ombro consiga carregar. Isso significa que nenhuma verificação é feita se a gente não tem condição de realmente provar. Agora, é possível que a gente, na hora da execução dessas provas, que a gente eventualmente não consiga efetivamente responder de acordo. Talvez o nosso aprendizado não tenha se consolidado. E aí a gente vai precisar ser responsável por aquilo que a gente poderia eventualmente ter se dedicado mais, ter estudado mais, ter prestado mais atenção. Então, a gente vai se dedicar a consolidar melhor. Ou seja, é sempre da nossa responsabilidade tudo aquilo que nos acontece. Das nossas escolhas vêm as consequências. Então, a gente é responsável, sim, por tudo que nos acontece. Muitas vezes é difícil de aceitar, né? Eu sou responsável, mas isso é o que aconteceu, foi outra pessoa que fez. Acontece que as pessoas, elas não fazem algo para nos punir, ou Deus não fez nada para nos punir. É sempre algo que a gente vai receber e vai depender da nossa reação àquilo que vai ser aprendido por nós, né? A gente sabe que Deus é pura, infinita bondade e misericórdia, mas a gente também precisa ir trabalhando em nós o crescimento e o amadurecimento, e a gente precisa se desvincular do pensamento infantil de que Deus vai fazer tudo ficar bem, né? Deus nos protege, Deus faz isso. Nossa, bota na conta de Deus. Deus vai nos fortalecer e nos fortalece e cuida sempre. Mas a gente não pode se eximir daquilo que nos é próprio, que é próprio da nossa responsabilidade, né? Jesus, como mestre, disse que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando a gente ouve falar em sal, a gente pode pensar de imediato no tempero, naquilo que salga, mas sal, ele é um poderoso conservante, né? Então, as pessoas sabem usar o sal para conservar uma carne. Para quê? Para que a carne não apodreça, para que ela não se corrompa, para que ela não perca suas propriedades reais. Então, o que que a gente faz? Que a conservação é nossa atribuição. Se nós somos o sal da terra, nós somos responsáveis pela conservação. O que é essa conservação? É a gente seguir os ensinamentos de Jesus para evitar que as coisas apodreçam, se desenvolvam. Então, a grande tarefa de cada um é adquirir essa consciência de que toda pessoa que assume os ensinamentos de Jesus vai ser um elemento de conservação, vai ser um elemento de evitar que as coisas se corrompam, que as coisas percam a sua propriedade, né, real. Então, que cada um pense, a gente se conscientize de que cada um precisa marcar a vida pela correção, por seguir os ensinamentos de Jesus, né? Hoje, a gente sabe que em todas as denominações religiosas cristãs, e isso não é só espiritismo e tudo mais, a gente sabe que existem basicamente dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que é aderente, e tem aquela pessoa que é a convertida. Mas será que tem diferença aquele que adere e aquele que converteu? E o que será converter e aderir? Então, só assim, o convertido é aquele que entende que a criatura velha, aquilo que existe em mim, ela não cabe mais em mim. É claro que essa criatura velha, com hábitos ruins, ela não vai embora de uma vez
por todas, nem é de repente e nem demora pouco tempo, né? Não vai de uma hora para outra, nem é num prazo curto. Mas é fundamental que a gente tome essa decisão, que realmente a tomada de decisão ocorra, se efetive, para que a gente consiga, sim, fazer o movimento de deixar ir embora essa criatura velha, arraigada em crendices, arraigada em costumes, que ela comece a se voltar para que é aquilo que efetivamente importa, para aquilo que é realmente verdadeiro. E o que é realmente verdadeiro? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? A gente sabe que a gente precisa se desidentificar de tudo aquilo que é normal, aquilo que todo mundo faz, né? A gente precisa realmente tomar a decisão e fazer a escolha, por isso que o tema é escolhas e responsabilidade, de seguir os ensinamentos que Jesus, o Mestre Divino, já trouxe há tantos milhares de anos, né? Ele deixou muitos ensinamentos para todos nós, todos os ensinamentos, na verdade. Porque tem diferença, existe sempre diferença entre aquilo que a gente se propõe a fazer e aquilo que a gente efetivamente faça. Aí está a diferença entre aquele que é o convertido, aquele que realmente assumiu, tomou a decisão de deixar ir o velho, a pessoa velha, e vai buscar agir sempre nos ensinamentos de Jesus para poder assumir uma vida mais correta, né? Assumindo as responsabilidades pelas escolhas que faz. E aí está a diferença entre aquele que adere, aquele que é o aderido. O que é o aderido? Aderido é aquele que, por exemplo, frequenta um templo. Não estou dizendo daqui da casa espírita, enfim, qualquer que seja a denominação religiosa. Frequenta, vai, fala baixo, trata as pessoas de forma gentil, é educado, cumprimenta todo mundo, fala gentilmente, fala de forma mansa, mas em outros momentos, em outros lugares, já age diferente. Então, não leva aquele comportamento dentro daquele templo, da casa que está frequentando, para o outro lugar. Ou seja, ele só aderiu momentaneamente naquele lugar. Ele realmente não se converteu, não está buscando a melhoria de si mesmo, né? Então, ele tem momentos em que ele age de um jeito e esse comportamento não é coerente com o restante do comportamento regular. Então, porque assim, enquanto a gente está com as famílias, com os amigos, será que a gente está realmente agindo de uma forma como a gente age, por exemplo, quando a gente está num lugar em que a gente é gentil com os outros? Será que a gente está agindo? Está escutando? Ou será que a gente está ligado no smartphone, assistindo os rios e tudo mais? E tem, né, aquela dezenas, centenas de amigos nas redes sociais. Mas e no dia a dia? E aquele olho no olho? E o escutar daquela pessoa que eventualmente esteja ou na família, ou amigo, que a gente sabe que está precisando de um ouvido, né? É claro que a gente sabe que as coisas não são fáceis mesmo, né? Sempre vai haver dificuldades. E assim, quando a gente decide que a gente vai se mover, vai tomar essa decisão de buscar agir em todos os lugares da mesma forma, ser coerente com os ensinamentos de Jesus, é possível, inclusive, que a gente receba resistência, receba, às vezes, até zombaria, né? Então, tem pessoas que começam a frequentar um centro espírita, por exemplo. Eu vou falar centro espírita porque a gente está dentro de um, tá? Mas pode ser em qualquer lugar, qualquer templo religioso e qualquer fé que a pessoa queira professar. Ela começa a frequentar aquele lugar e as pessoas que a rodeiam começam eventualmente até a zombar, a criar dificuldades, a cobrar presença em determinados momentos e que a pessoa estaria se dirigindo a outro lugar. Isso são empecilhos que a gente acaba recebendo. É natural que isso aconteça.
Porém, aí vai depender realmente da nossa tomada de decisão, da nossa perseverança em querer crescer, em querer ampliar a nossa consciência, a consciência do nosso espírito, né? E a gente sabe que Deus, que é infinito amor e misericórdia, e ele não perde nenhuma de suas ovelhas, não perde nenhuma das criaturas que ele criou, né? E ele sabe que nós poderemos falhar, mas ele estará sempre ao nosso lado. Hoje, é o seguinte, a gente sabe, né? Falei aqui da diferença de convertido e aderido, e é uma diferenciação que ela diz respeito, então, a escolhas que nós fazemos. Tudo isso tem a ver com a nossa tomada de decisão. Porque, às vezes, as pessoas chegam numa religião e elas dizem assim, eu quero paz, eu quero, me dê paz, por favor, eu estou precisando tanto de paz, eu quero bem-estar, eu estou muito aflita. Ou então, no centro espírita, quando às vezes a gente escuta, eu estou com obsessora, eu quero que me tire a obsessora, tira a obsessora de perto de mim, né? E está me atormentando. E aí, eu tenho aqui no livro Vinha de Luz, um trechinho que diz alguma coisa relativa a isso. Veja só. Fala assim. Olha. Vou ver a página aqui. Aqui. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Então, a gente precisa estar muito atento com a ideia de que nós estamos, sim, por exemplo, na casa espírita, e a gente está sempre aprendendo, mas a gente também é a gente. Como a gente costuma falar aqui, nós todos, enquanto estamos aqui, a gente não está só recebendo, a gente também está sendo partícipe de todo o trabalho que o plano espiritual faz, porque eles não só se utiliza das nossas energias de encarnados que são mais densas, como ele também se utiliza dessas energias para os trabalhos que são desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, nós também estamos recebendo o fortalecimento de que nós precisamos. Então, a gente é receptor e é agente. E a nossa decisão conta muito nisso, tá? Então, se a gente realmente quer seguir o modelo de comportamento que Jesus nos ensinou, é necessário que a gente siga o que ele ensinou, independente do contexto da época, né? Porque a gente pode pensar assim, mas agora, 2023 anos depois, 2000 e tantos anos depois, a época é outra, os tempos mudaram, né? Acontece que não adianta a gente dizer que agora é diferente, né? Com essas demandas do nosso mundo e tudo mais. Porque a questão fundamental não é o acessório, a questão fundamental é o conteúdo. E o conteúdo é aquilo que Jesus nos ensinou, que é atemporal. Não adianta, a gente segue até hoje, e a gente busca, em todos os ensinamentos que Jesus deixou, a nossa forma, é o nosso modelo e guia de vida, né? E porque o que é correto, o que é decente, o que é moral, hoje, foi ontem e vai ser amanhã. Porque é o que é questão de valores e não de convenções sociais, né? Jesus permanece vivo. Olha só, nesse livro,
o que tem uma lição que Emmanuel falou, e que ele diz assim, olha, em todas as ocasiões tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele, Jesus, e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. O povo inclina-se para Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolação e apelos imortais. E na sequência, ele ainda diz assim, em outra lição, ele diz que assim, eu uso o livro e uso as lições e a gente vai concatenando tudo, porque faz realmente muito sentido. Então, entende? Tem essa aqui, que diz assim, lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não se esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Por isso eu volto sempre no tema, no título que eu trouxe, que é a questão das escolhas e da responsabilidade. Cabe a nós, dentro de nós, fazendo as nossas ações, assumindo as nossas responsabilidades, a condução do nosso viver, do nosso momento aqui enquanto encarnados, né? Então, a grande questão que a gente está vivendo ultimamente, né, e assim, ultimamente tem muito tempo, é o relativismo moral. E a gente precisa sempre pensar nisso, estar no centro espírita, e o comportamento que a gente assume é coerente com aquilo que a gente faz fora dele? Então, a gente precisa sempre pensar dessa forma, voltando no que eu tinha dito antes, né? E a gente sabe que, como hoje é terça-feira, é a terceira terça-feira do mês, e é o dia do tratamento perispiritual, eu trouxe para a gente sempre se lembrar de uma lição que também está no livro de Vinha de Luz, que é o meu apoio de hoje, ele é o meu fortalecedor aqui, que eu peguei vários trechinhos para justamente concatenar a minha proposta, a minha ideia, e aí eu fui buscando todos os fundamentos. Para fundamentar isso, tem uma lição em que Emmanuel dita para Chico Xavier, que fala que, olha só, o texto, ele tem o título O Vaso. Por que o vaso? Olha só, eu vou ler uns trechinhos, mas vocês vão entender o sentido. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro, nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Então, nossa alma imortal é o beneficiário da utilização desse corpo. Esse vaso, ele vai ser utilizado, vai ser cuidado ou não, e quem se beneficia disso? A nossa alma. Esse é o beneficiário, né? Ainda, inclusive, está falando coisas práticas, inclusive. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina, jamais devem ser esquecidos. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso. E eu
trouxe esse trechinho justamente para poder a gente pensar nesse corpo que nós temos hoje, que nos foi permitido ter, que nós tivemos a possibilidade de encarnar e estar nele. E isto é uma bênção que Deus nos concedeu, né? E a gente precisa sempre ter a consciência, a compreensão de que, ainda que a gente passe por dificuldades, nada disso é sem razão. É necessário que a gente realmente assimile a compreensão de que a dor, o sofrimento e as dificuldades pelas quais a gente passe, elas não são contra nós. Por mais difíceis e muitas vezes são extremamente dolorosas, elas são, na verdade, em favor da nossa evolução. Porque a gente precisa ter essa compreensão de que tudo que traz sofrimento para nós, às vezes traz até desespero, angústia, é que para que haja, que seja instigado em nós a nossa possibilidade de perceber de uma forma diferente a realidade, trazer para nós uma nova percepção da realidade, ou seja, a gente, quando está passando por uma situação muito difícil, na verdade, a gente está sendo instigado a superar. E é claro que não é nada fácil, porque há situações pelas quais a gente passa, uma doença grave, gente, é complicado. Mas cada vez que a gente vai colocando na nossa consciência que as coisas não são contra nós, na verdade são oportunidades, a gente também está sendo instigado a superar isso. Então, a gente vai conseguindo trazer para dentro de nós a percepção, o fortalecimento da nossa vontade, o fortalecimento da nossa energia, né? E hoje mesmo, uma médica cirurgiã que trabalha aqui no centro, ela ainda comentou não sei se vocês já ouviram falar, de uma coisa chamada epigenética. Já ouviram falar dessa palavra? Então, assim, de uma forma bem sucinta, claro, porque eu não sou especialista em nada, mas a epigenética seria a ciência de que, com determinados procedimentos, mas é possível, já existem teses de doutorado, estudos complexos e profundos, a partir do momento em que há a possibilidade de haver pela própria pessoa, aí as técnicas já é outra história, não vou nem saber falar aqui, mas de que cada pessoa consiga, inclusive, modificar o DNA até de ancestrais de que eventualmente esteja causando uma determinada doença. Complicado, né? Mas fica a ideiazinha, se alguém tiver interesse e buscar saber sobre o que é epigenética. É para a gente poder ter uma leve ideia do quão poderoso é o nosso pensamento, de quanto nós temos muita força. Claro, sempre, sempre, sempre sabendo que somos protegidos, que somos cuidados, que somos amparados, que somos conduzidos da melhor forma por todos os espíritos superiores e Jesus, nosso mestre divino e amigo, que nos trouxe tanta lição, tantos ensinamentos, né? Ele disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, ainda disse mais, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um pequenino grão de mostarda, poderíeis fazer coisas que sequer pensem em fazer. Jesus já disse isso. Então, para aqueles que acharem que essa ideia da epigenética é muito fantasiosa, vamos pensar nisso, tá? Existem muito mais coisas entre o céu e a terra, né? Do que supõe nossa filosofia. E, para finalizar, a gente precisa lembrar sempre que o Mestre Jesus falava sobre a necessidade de a gente mudar os nossos comportamentos, as nossas disposições, quando a gente quer conseguir algum resultado diferente. Porque a gente muitas vezes pensa
quero melhorar, quero que aconteça alguma coisa melhor, mas continuo agindo do mesmo jeito. Então, voltando lá e para encerrar, com a nossa consciência focada nas nossas escolhas, na responsabilidade que a gente precisa assumir em relação a essas escolhas, a gente vai pavimentando um caminho melhor para a nossa vida. Então, a gente não sabe quanto tempo vai ficar encarnado, né? Então, que a gente consiga fazer o melhor possível, porque essa oportunidade é uma oportunidade muito preciosa. Eu sou muito, muito grata a estar hoje aqui encarnada. Sou grata aos meus pais e que permitiram que eu estivesse aqui. Então, que a gente sempre pense nessa forma. O que dá para poder fazer hoje? O que dá para fazer um pouquinho melhor, a despeito de eventuais dificuldades, e às vezes dificuldades, inclusive, grandes. Mas a gente vai se fortalecendo, sempre com o pensamento e o coração voltado para Jesus. Ele ensinou tudo, né? É isso. Alguém tem alguma observação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém tiver alguma observação ou quiser fazer uma participação, sempre são bem-vindos, viu? A gente fala aqui todas as vezes que a gente se preparou, estudou um pouquinho, traz as ideias, mas se alguém quiser fazer alguma intervenção, se quiser apresentar alguma coisa, fique à vontade, viu, gente? Tá? Cada um pode se tirar do mudo e fazer alguma observação. Tudo bem? Então, tá todo mundo quietinho? Tá bom. Então, mais uma terça-feira a gente encerra, se despede e, levando o nosso pensamento a Deus, vamos, né, pedir por mais uma semana de paz e que a nossa água esteja junto de nós e a gente, então, com muito amor no coração, muita gratidão por estarmos aqui, por termos tido essa oportunidade de estarmos juntos. Nós agradecemos profundamente, Mestre Jesus, por nos amparar, por nos envolver em disposições boas, por trazer ao nosso coração todo o lenitivo de que nós precisamos, que nossos corações recebam o bálsamo do vosso amor, Senhor. Que a nossa semana seja de paz, que essa vibração que estamos sentindo agora, de amparo, de gratidão, possa se estender a todos quantos dela precisarem. Que todos nós tenhamos a nossa fé fortalecida, a fim de que tenhamos coragem para todos os desafios de cada dia. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, se quiserem liberar o microfone para a gente se despedir em conjunto, que seja para todos uma semana de muita alegria, de paz no coração, que as nossas dificuldades possam ser encaradas por nós com mais leveza, a despeito de às vezes serem tantas. Mas Deus nos dá sempre muita força, muita coragem, nos ampara, nos protege, e a gente tem sempre os ensinamentos dele para seguir, né? E a gente tem sempre a nossa amizade. Nós aqui estamos no centro, emitindo muito carinho para todos vocês, para todos quantos assistirem aqui, e a presença também será sempre bem-vinda quando quiserem, quando puderem vir, tá bom? Então, até a próxima terça-feira, pessoal. Boa noite, um beijo para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Beijão, tchau.